impediu de fazer, de tomar aquela atitude? Ô, irmãzinha, vamos assumir responsabilidade pelo que a gente faz, gente. Vamos assumir responsabilidade pelas nossas escolhas. Não vamos botar na conta de Deus, porque Deus não faz a gente de marionete. Agora você vai para lá, agora você vem para cá, agora você vai para cá. Não é assim. Ele capacitou, ele deu inteligência, certo? Ele deixou a palavra dele para dar uma direção para nós. Mas a escolha é a gente que faz. Então vamos viver a fase da nossa vida com responsabilidade. E não vamos botar na conta de Deus. Certo? Outros vivem de nostalgia na fase passada, né, gente? No meu tempo que era bom. Quem já ouviu falar isso, gente? Ih, no meu tempo que era bom. No meu tempo eu fazia isso. Aí você fica de nostalgia, gente, ouvindo música daquele tempo, imaginando aquele tempo. Aí sabe o que vai acontecer? No futuro, você vai lembrar desse tempo aqui que você não viveu. Podia ter lembrado, naquela época eu podia fazer alguma coisa. Certo? Quando eu era adolescente. Olha, glória a Deus pelos adolescentes. Tem adolescente aqui, eu não era para falar isso. Mas eu vou falar, mas glória a Deus pela fase. Aproveita essa fase da vida de vocês, porque ela vai passar. Aproveita com responsabilidade. Certo? Porque se a gente não aproveitar com responsabilidade, a gente tem atitude que a gente vai se arrepender pro resto da vida. Então tem que aproveitar com responsabilidade. Mas hoje, querido, que eu já passei de todas as fases, se falasse para mim assim, você trocaria pelos seus 15 anos? Não. Não trocaria. Eu prefiro a fase que eu estou agora. Eu prefiro, não é que ser adolescente é ruim, em nome de Jesus, tá, filha? Eu não vou traumatizar vocês não, né? Mas, não contava que ia ter adolescente aqui. Mas, gente, cada um na sua fase. A minha dos 15 acabou. Eu não quero voltar para ela mais. Nem para ter aquele corpinho perfeito que você tinha dos 15 anos. Nem com aquele. Tinha aquele corpo, mas a cabeça desmiolada. Para quê? Então, não quero. A gente tem que viver o que tem de bom em cada fase, em cada processo da vida. Agora, gente, às vezes a gente não sabe viver os processos. Por quê? Porque a gente vive correndo da dor. Você, em vez de focar na realização, você foca em se preservar da dor. Aí você tem medo de passar as fases, porque você, em vez de enfrentar o que está acontecendo, você fica se defendendo. E a gente costuma dar nome para as fases, né? Ou nome para as coisas que estão acontecendo. Você fala que tragédia, que absurdo, que infelicidade, que horror que está acontecendo. Você vai dando esses nomes, eles vão gerando sentimentos. Eu sou infeliz, eu sou uma pobre coitada. Meu Deus, estou sendo injustiçada. Você vai dando nomes ruins para a fase da vida que você está passando. Esses sentimentos vão impedindo você de fazer a coisa que você tinha que estar fazendo. Buscar a solução para o problema. Me entendeu? A gente não passa pelos processos porque a gente não aceita o processo. Gente, aceitar o que está vivendo não é resignação, não. Não é dizer assim, estou na lama, então deixa para lá. Não. Não é dizer para você assim, está um fracasso mesmo a minha vida, não vai ter jeito mesmo, vou deixar assim, vou esperar morrer. Não, aceitar não é isso. Aceitar é reconhecer a realidade para descobrir como você transforma ela. Compreendeu? Mas se você ficar falando, isso é trágico, isso é um absurdo, isso não podia estar acontecendo, você não resolve. Imagina você foi para a cozinha, botou uma carne no forno para fazer. Aí, 20 minutos, ela vai estar pronta. Vou aproveitar os 20 minutos, vou ligar o celular ou o computador e vou fazer uma coisinha assim. Não faça isso. Porque tempo em celular e tempo em computador é diferente. Você fica 4 horas e parece que foi menos que 40 minutos. É ou não é, gente? Aí você põe 20 minutos e fala, nossa, 20 minutos no instantinho. Já fiz isso várias vezes, queimei coisa que não foi brincadeira. Aí passou 2 horas, quando você desperta, você vai lá, a carne que era para estar tostadinha, ela está torradinha.
Aí você olha, fica olhando para diante daquela carne que era para estar boa para o jantar e você chora. Por que isso aconteceu? Porque você foi para o celular, filha. Certo? Por que isso aconteceu? Essa carne não podia ter acontecido isso. Ela vai diminuir ali o torradinho dela para chegar no ponto? Não. Então olha para a carne e fala, teu destino vai ser outro, infelizmente. Certo? Vai para o lixo. Ia por meu estômago, vai para a lixeira. É a realidade, querido. E eu estou dizendo esse exemplo porque esse exemplo serve para todas as coisas. Seja qual for o momento que você está passando, a fase que você está passando, se você der um nome para a sua fase e dizer que ela é uma tragédia, você vai chorar e não vai achar solução para ela. Aceita que a fase está difícil, não enfeita não. Não estou mandando você fingir que está boa não. Tá? Você não tem dinheiro para pagar suas contas. Eu não estou dizendo para você falar assim, que é uma beleza, eu sou milionária. Não, querido. Não finge, nem nega a realidade. Apenas enfrenta a realidade para você conseguir transformar. Negar não vai trazer solução. Me compreendeu? Então, cada fase é o tempo, querido, de chorar, é o tempo de rir, mas é o tempo de chorar também. Então, aceita o processo. Deus, Ele tem um plano para cada coisa. Cada processo da sua vida tem um plano. Deus vai aproveitar cada fase da sua vida se você souber aproveitar. Jesus não desperdiçou o resto de pão e peixe, que Ele levantou, orou e multiplicou. Podia ter jogado fora. Era só depois, num outro momento, orar de novo e multiplicar outra vez. Mas Ele não deixou jogar fora. Se Ele não deixou jogar fora resto de pão e peixe, que Ele podia multiplicar a hora que Ele quisesse, você acha que Ele vai jogar fora um dia sequer da sua vida? Não vai. Se você quiser viver com sabedoria, Deus quer viver com sabedoria junto com você. Ele não vai desperdiçar nem esse, nem nenhum dos seus dias, se você viver coerente com Ele. Eu sei que tem situações que você fala assim, ô Elizabeth, mas ó, tem coisa que eu estou esperando uma fase que foi promessa de Deus. Alguém aqui tem promessa de Deus? Tem de muito tempo? Eu tenho promessa de muito tempo. Alguém tem promessa de muito tempo aqui? Gente, às vezes, a gente pergunta assim, Deus, por que o Senhor demora tanto a realizar o que o Senhor promete? Eu já perguntei isso para Deus. Um dia eu perguntei para Deus, Senhor, por que o Senhor demora tanto para realizar o que o Senhor prometeu? A resposta veio na hora, eu nem terminei de falar. Eu não demoro a realizar, eu só conto com antecedência. Quem foi que me entendeu aí? Ele conta quando você tem 16 anos uma coisa que ele vai realizar quando você tem 40. Aí você pensa que demorou. Não, ele só está te preparando para algo futuro. Porque no futuro você vai lembrar da promessa e vai saber que Deus faz aquilo que promete. Me entendeu? Olha, aconteceu uma história comigo muito importante. Eu tenho uma irmãzinha de oração, chamada Rose, que ela está comigo há uns 10 anos mais ou menos. Ela só não está aqui porque a mãe dela ficou doente. A Rose foi para minha casa orar porque uma outra irmã que orava comigo, não pôde mais porque estava enferma, mandou a Rose e a Cristina junto. As duas começaram a orar na minha casa. E aí, elas chegavam, oravam e iam embora. Deus começou a me incomodar para poder fazer um café da manhã para elas e conversar fora da oração. E eu comecei a fazer e percebi o quanto elas eram tímidas, inseguras, autoestima muito baixa. E aí Deus me dava muitas palavras para dar para elas, elas choravam muito. Aquele foi uma fase da vida delas que foi um tempo de dor para elas. Deus estava curando elas, mas foi com muito sofrimento. Porque eu dizia coisas que eram muito duras. E as lágrimas delas desciam, corriam assim, igual cachoeira. Mas elas não conseguiam comer perto de ninguém. A Rose não comia perto de outra pessoa. Certo? Tamanha timidez dela. E aí, Deus foi tratando naquele processo de vida dela. Passou, esse processo foi caminhando. Um dia,
eu senti de Deus que tinha que levar ela para viajar comigo. Eu via como se o dedo de Deus fizesse isso. Um estalo, como se Deus quisesse dar um estalo, mudar alguma coisa na mente dela. Um processo na mente dela. E eu falei assim, como eu vou tirar ela da casa dela, não é? Que vive num universo um pouco mais restrito, para levar ela para viajar. Eu não sabia de que jeito eu ia pedir isso. Aí o processo de Deus acontece. E às vezes, para o processo de Deus acontecer, algo de aparentemente errado tem que acontecer. E você pensa que o que aconteceu estava errado? Não. Aquela fase ali, o errado era para transformar no certo. O tempo de chorar ali era para gerar o tempo de sorrir. Eu fui uma vez para Fortaleza, fui participar de 5 eventos em Fortaleza. Eram 4 ministrações e 4 igrejas, e o primeiro era uma escola. Cheguei na escola e levei livros que eu achava que era o suficiente para 5. Ouvi de muitos pastores que a minha fé era pequena, que eu levava uma quantidade pequena de livro, muita gente queria os livros e não tinha. E aí eu levei o que eu achava que era, mas resolvi, não sei porquê, pegar todos os livros e levar para a escola. Ao invés de dividir, eu peguei todas as caixas de livro e levei todas para a escola. Deviam ter 40 pais. Acho que um pouco mais. Mas, juntando todo mundo lá, com professores e pais, devia ser umas 100 pessoas. Gente, misteriosamente, todas as pessoas compraram os livros, e compraram todos os livros. Teve gente que comprou 10 livros para dar de presente. Eu sei que levaram todos os livros. Eu tinha mais 4 eventos para ir, e as pessoas estavam esperando os livros. Quando eu saí de lá, as professoras, tinham 10 professores que ficaram sem livros e queriam. Eu tinha deixado 10 no hotel. Quando eu cheguei no hotel, eu comecei a conversar com Deus. Eu aprendi uma coisa quando eu me converti. A primeira vez que eu pisei numa igreja, quando convertida, no boletim estava escrita uma frase que eu nunca esqueci. Estava escrito assim: quer crescer espiritualmente? Aprenda a entender os sinais. Eu nunca mais me esqueci disso. E eu fico ligada em cada coisa que acontece. E aí eu parei e falei assim, isso que está acontecendo aqui tem um propósito. E eu comecei a perguntar para Deus, e o que veio na minha mente? A Rose. Eu vou ter uma justificativa para fazer ela vir, para ela trazer os livros para mim. Só que a Rose nunca entrou no aeroporto, nunca viajou de avião. E eu pensei, as ICs vinham na minha mente. E se ela disser que não entra no aeroporto porque ela não sabe viajar? A resposta vinha, né? Eu tenho que chamar minha filha e pedir a minha filha para vir com ela. Mas a minha filha é melancólica. Melancólico, você tem que dar 6 meses de prazo para pensar numa coisa, querida. Você não pode falar nada assim de cara, porque não faz, certo? E aí eu falei assim, se for de Deus, ela vem. Liguei para a Rose e falei com a Rose. Rose, preciso disso, não contei para ela o plano que eu estava entendendo de Deus. Só falei isso. Preciso que você venha, traga livros, são 4 eventos, papapá. Falei a quantidade de livros. A primeira coisa que ela falou, não sei. Não sei entrar no aeroporto, não sei pegar um avião, não sei fazer nada disso. Eu falei, eu já imaginava. Por isso que eu vou te pedir para ligar para minha filha e pedir para ela te trazer. Rose começou a chorar, teve febre emocional. Não dormiu aquela noite. Ligou para minha filha e falou com a minha filha. Ing, contou a história toda. Falou assim, você me leva? Ela falou, levo, no ato. Isso é milagre, de um tamanho que eu não posso nem imaginar para vocês, certo? E aí ela falou, levo. As coisas de Deus foram só assim. Aquilo que parecia que dava errado, querido, era o processo de Deus. Eu sei que aí ela teve que pedir para o marido dela, doida para o marido dela falar para não deixar. Que ela estava com medo mesmo assim. E o marido dela falou assim, isso é de Deus, Rose? Ela falou, é, então pode ir. Aí ela quase morreu, quase infartou. A pressão foi a 28. Eu sei que no dia seguinte, eu falei assim, estou indo comprar passagem, você vai vir no avião de 2h30 da tarde, porque eu tenho que, eu preciso que você venha hoje. E aí, de manhã, peguei os 10 livros que tinha, corri na escola,
e chamei a diretora. Falei assim, ó, os 10 livros que as professoras ficaram sem, não posso conversar agora, porque eu tenho que comprar 2 passagens de avião do Rio para cá, porque os livros acabaram. Falei rápido, a diretora da escola falou assim, calma que eu te levo. Você nem sabe onde tem uma agência. Pegou o carro, me levou na agência. Quando chegamos lá, eu falei assim, moça, 2 passagens do Rio para cá agora. Ela falou, não tem. Eu falei sim, tem sim. Tem porque foi Deus que falou que tem. Ela falou assim, olha, Deus até pode ter falado com você, mas o computador está dizendo outra coisa para mim. Certo? Aqui não tem passagem para vender. Eu falei, então eu vou ficar sentada aqui e você vai ficar olhando para esse computador, porque uma hora as passagens vão aparecer. Porque eu sei que é de Deus isso aqui. Eu sei que a gente ficou conversando até 11 horas da manhã. 11 horas, ela falou assim, abriu um avião extra. Só tem comprado tudo, só tem 2. Falei assim, filha, Deus só segurou 2, porque eu só preciso de 2. Peguei o meu cartão e falei, tira agora. Aí eu falei assim, quanto que é? Ela falou, 7 mil. Eu falei assim, não é para a Europa. É do Rio para Fortaleza. Ela falou assim, lei da oferta e da procura. Tem muitos eventos internacionais aqui, não tem hotel, não tem avião, não tem nada. Isso aqui, eu tinha pagado dos 560 para ir e voltar. Só que eu não tinha os 7 mil para comprar a passagem. A diretora da escola pegou o cartão e falou assim, essa parte do milagre é comigo, quem vai pagar sou eu. Não foi R$700, foram 7 mil reais. Aí eu falei assim, não é possível. A gente sabe que é milagre, mas na hora que ele vai acontecendo, você vai achando estranho. Não é? E aí, eu falei com ela assim, ela entregou o cartão, e eu falei assim, não, faz o seguinte, é muito dinheiro, vê se tem milhas, porque ela viaja muito, eu falei, vê se tem milhas aí. Mas primeiro vê quantas milhas precisam. A moça falou, precisa de 142 mil milhas. Falei, menina, eu viajo a Europa inteirinha com 142 mil milhas. Ela falou, já expliquei o motivo. Aí a menina falou assim, vê quantas milhas eu tenho. Tinha 142.400. Sobrou 400 para ela ainda. Certo? Ela falou, torra tudo. Veio, depois chegou, mais tarde, 2h30, as 2 saíram lá, chegaram à tarde, no finalzinho da tarde, em Fortaleza. Minha filha voltou no dia seguinte e a Rose ficou comigo para ficar no processo todo. Como naquele dia eu não tinha nenhuma ministração para fazer, levei ela na Slavec. Tinha lá o evento do Silas Malafaia. Eu entrei, levei, falei assim, vou te levar lá na programação do Silas. Ela é da Assembleia, adorou a ideia. Aí chegamos lá, tinha um salão gigante. Antes de chegar no salão onde estava havendo as ministrações. O salão, ele vinha daqui para lá para o outro lado da rua, enorme, vazio, não tinha uma alma viva naquele salão. Estava todo mundo no outro, que era o salão de convenção. Entra uma irmãzinha lá do fundo, já veio cheia do Espírito Santo, sapateando, que é, né, você reconhece a Assembleia, né? Glória a Deus pelas irmãzinhas, tem muitas delas na minha vida que eu amo, mas eu sabia, a Rose, tua companheira, é da Assembleia aquela lá, ó. Aí a Rose já entendeu que tinha um mistério, a moça veio direto para ela, abraçou ela, e Deus tomou aquela mulher, e ela disse, estou cumprindo agora o que te prometi com 16 anos de idade, e a Rose já tinha quase 50, certo? Com 16, uma profeta de Deus falou para ela, um profeta, que Deus ia levar ela para viajar o mundo. E ela morava numa cidadezinha pequena, não tinha condição financeira, ficou com muita raiva do profeta, falou, como é que pode falar um negócio desse com uma pessoa que não tem condição? Era a fase da vida dela, entendeu? Com 16 anos era aquela a fase. Mas Deus fez ela viver coisas num tempo completamente diferente, que ela não tinha condição de viver. Comecei eu a levar a Rose para viajar, resumindo a história. A Rose conhece a Europa quase toda e vários países da América do Sul. Uma vez, a primeira viagem que eu levei ela para fazer, eu estava numa cidade do Mato Grosso que fazia divisa com o Paraguai e com a Argentina.
E eu não contei para ela. Eu falei para ela assim, Rose, você vai pisar em 3 nações num único dia. E num dia eu vou botar você em 2 lugares ao mesmo tempo. 2 países ao mesmo tempo. A pressão dela foi a 28, a gente estava na casa de uma médica. A cardiologista, mulher, não conseguia baixar a pressão dela. Deu tanto remédio para ela, falou assim, eu vou matar ela por causa de remédio, vou parar. Porque não descia, que ela ficou desnorteada. Aí eu levei na divisa, né, naquela rua que tem uma divisa do Brasil e Paraguai. Eu falei, bota um pé aqui, agora bota o outro aqui. Ó, um pé está no Brasil, outro pé está no Paraguai. Certo? Então, aí de noite eu levei ela na Argentina. Falei, você prisou em 3 nações num dia só. E o processo dela hoje é outro. Hoje, antes, naquela fase da vida dela, que ela começou a ir na minha casa, ela não tomava um café perto de ninguém. Hoje ela entra no restaurante japonês, come comida japonesa. Hoje ela entra em qualquer lugar e ela se vê muito bem em qualquer lugar. Mudou de fase. Mas para mudar de uma fase para outra tem um processo. E a gente precisa aprender a viver o processo descansando o que Deus faz. Amém, gente? Vive. Viva o processo que Deus tem para você hoje. Porque hoje, o que você receber de hoje é material de construção para o processo de amanhã. Se você não viveu hoje com intensidade, você perde esse material de construção para o amanhã. Viva aquilo que você tem para viver hoje. Quando chegar em casa, lembra, esse momento quando chegar em casa é único. Não vai ter outro. Aquele encontro com teus filhos, com teu marido, não vai ter outro igual. Então vive o que tem em cada fase, em cada momento.